Olá, meu aluno, olá, minha aluna, sejam bem-vindos à Inove. Sou o professor Paulo Teófilo e estou aqui para iniciar este curso sobre defesa em execuções fiscais. Este é um curso rápido de 1 hora para tentar encaminhar para você, advogado, que está tentando iniciar na área tributária ou que já está na área tributária, mas não tem aquela prática em execuções fiscais, para que você possa saber montar estratégias boas de defesa para os seus clientes. Hoje, as execuções fiscais são enormes. Tem formas de prospecção também de cliente com execuções fiscais. Isso aqui a gente fala em outras oportunidades, mas é muito fácil você achar hoje de uma empresa que tem uma execução fiscal e não tem um advogado constituído nos autos. Logo, está aí uma área de entrada para você poder oferecer um serviço que ela precisa, que ele não vai ter, não tem profissionais competentes na área, não temos profissionais competentes, às vezes a empresa ela quer dar uma execução fiscal para um advogado civilista cuidar, um outro que é trabalhista. Não, você tem que ter um conhecimento tributário para poder fazer isso daqui. E, gente, é muito importante termos este conhecimento. Então, eu vou estar ensinando para vocês aqui, nesses próximos minutos, como que nós fazemos as teses de defesa dentro das execuções fiscais. Deixando claro uma coisa aqui para vocês, antes de qualquer coisa, para dizer o quê? Quando a gente está lidando com uma execução fiscal, a gente está falando também de uma forma de prospecção de clientes. Você vai prospectar clientes que precisam de um advogado tributarista que atue em execuções fiscais. Perfeito. Entretanto, o que você tem que ter em mente? Que quando você vai prospectar um cliente, você não vai vender você como advogado. Você não vai vender a sua profissão, você vai vender o seu serviço, aquilo que você oferece, o seu portfólio. Ah, eu sou advogado, você precisar de alguma coisa? Precisar de alguma coisa? Advogado? Pô, meu primo é advogado, meu sobrinho é advogado, fulano amigo meu é advogado, o que é algo? Se eu ficar preso, me chamo, e nem criminalista você é. Então, quando você vai tentar fazer uma prospecção, você tem que ter um portfólio de serviço para oferecer. E esse curso vai te ajudar a você desenvolver um portfólio a mais, com uma ideia de execuções fiscais. Você vai chegar na empresa, vai avaliar que ela tem uma execução fiscal e você vai oferecer para ela o que? Olha, eu te defendo nesta execução fiscal. Ah, doutor, mas execução fiscal não tem um dinheiro para pagar ela no governo. Calma, a gente vai dar um jeito aqui, vamos achar alguma pendência, não vou ganhar um tempo para você. E a gente começa a pensar dessa forma quando se vai defender um cliente em uma execução fiscal. Então vamos começar aqui a nossa aula com a definição da estratégia. Mas para eu definir primeiro a estratégia, eu tenho que entender a linha do tempo de uma execução fiscal. Por quê? Professor, eu não sei exatamente a linha do tempo da execução fiscal, porque para mim a execução fiscal, ela lembra muito a execução civil. Não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Vamos pensar primeiro na linha do tempo do tributo, tá? O tributo, ele tem o seu início com fato gerador, ou seja, o que é o fato gerador? É alguma situação prevista na hipótese de incidência tributária que diz que se acontecer aquilo, você tem a obrigação tributária. Então, um exemplo daqui do fato gerador. Quem tem veículo automotor paga IPVA. Quem tem renda paga imposto de renda. Quem tem um imóvel urbano paga IPTU. Então, este é o fato gerador. Só que ele é constituído através do lançamento tributário. E é aí que surge a chamada obrigação tributária. Você tem o fato gerador, e do fato gerador você tem o lançamento tributário, que pode ser de ofício pela administração pública, ou nos casos em que a lei diz que a administração pública faz de ofício, que é o caso, por exemplo, do IPTU, do IPVA, ou esse de ofício pode ser subsidiário, quando o contribuinte não cumpre obrigação acessória. Por exemplo, eu tenho que fazer a minha declaração de ITCMD, eu tenho que fazer a minha declaração de imposto de renda, mas eu não faço declaração. Aí, então, o fisco descobriu e promoveu o lançamento de ofício, com a multa pelo descumprimento da obrigação acessória. Como você tem o lançamento por declaração e homologação. Ok. Passado-se isso, nós temos que pensar o seguinte: em que momento que eu estou? Tem algum processo? Se não tem processo, e o contribuinte chega com problema tributário e não tem um processo, eu vou iniciar um. E aí vai depender muito do tipo do processo, do tipo de pedido do contribuinte. Eu tenho um valor pago a mais ao fisco, e esse valor aqui está certo, só que eu paguei errado, eu paguei a mais, eu vou fazer só uma repetição em débito normal. Ah, eu tenho um lançamento tributário aqui que está errado.
mas só que é só aquele lançamento tributário. Eu não vou ter esse problema futuro. Não é a relação jurídico-tributária. O lançamento que tem um problema, porque ele me impôs uma multa que não existe, ou porque o tributo não teve fato gerador, que seja. Aqui eu vou fazer uma ação anulatória. Eu paguei o tributo? Não. Então, anulatória pura. Eu paguei o tributo e eu preciso restituir esse valor? Eu vou fazer anulatória acumulada com repetição de indébito. Ou então, se eu vejo que aquela relação jurídica que está sendo tributada, ela não pode ser tributada por alguma razão, e aí entram as teses tributárias. Por quê? Dentro de uma tese tributária, eu vou dizer, olha, esta relação jurídica não pode ser tributada, como, por exemplo, o PIS/COFINS com a base de cálculo do ICMS. Eu estou dizendo que, quando eu fizer o cálculo do PIS/COFINS, eu não posso lançar com base no ICMS que entrou para a empresa, porque aquele já foi pago, aquele tributo. Então, eu preciso declarar que aquela relação jurídica inexiste. Por isso é que eu faço uma ação declaratória. Aí eu paguei o tributo, então, acumulada com repetição de indébito. Para outras formas, a gente pode também pensar no mandado de segurança. Até aqui tudo bem. Se eu já tenho o processo, qual que é a ação? É uma ação ordinária? Veja, ação ordinária no tributário é só o contribuinte que vai mover. É só o contribuinte que vai mover. Dificilmente o fisco vai mover. O fisco ele pode mover uma ação cautelar fiscal. Só que aqui é uma outra questão. Agora, eu estou numa execução fiscal. Qual é o momento da execução fiscal que eu me encontro? E este é o ponto principal que nós temos que pensar. Qual é o momento que eu me encontro dentro da execução fiscal? Porque a execução fiscal ela vai seguir um rito próprio. E esse rito, ele difere do processo ordinário. Que veja, no processo ordinário, isso aqui só para te lembrar, ele inicia com a petição inicial. Aqui temos o chamado momento liminar. Se você não fez o meu curso de mapa do processo, dá uma olhadinha aqui no Inove, que a gente tem um curso de mapa do processo que eu explico toda essa linha do tempo de um processo ordinário, tá? Então, inicia-se com a petição inicial. Com a petição inicial tem um momento liminar, que aqui o juiz pode deferir ou indeferir uma tutela antecipada, que pode ser de urgência ou de evidência, ok? Ele pode pedir que algum vício seja corrigido na inicial, aditando ou emendando a inicial. Ele pode dar procedência ou improcedência parcial, de forma liminar. E daqui, a parte que se prejudicou, cabe agravo de instrumento. Se for parcial, ele pode julgar liminarmente o processo improcedente. E aqui cabe apelação. Ou ele pode extinguir sem resolução do mérito. Se ele extinguir sem resolução do mérito, aqui também cabe apelação. Tudo bem. Aqui é só para refrescar a memória. Tirando isso, o réu é citado ou para uma audiência de conciliação ou diretamente para contestar. Se ele for citado para uma audiência de conciliação e não tiver acordo, logo em seguida, abre-se o prazo de defesa. Se o autor disser que não quer audiência de conciliação, ou se 10 dias antes da audiência o réu se manifestar dizendo que não quer a conciliação, prazo para contestação. Daí apresenta-se a réplica, vai para a audiência de instrução e julgamento se houver necessidade de prova oral ou prova de perícia. Então, prova oral ou perícia. E após para a sentença. E daqui, se o juiz entender que não há necessidade dessa instrução processual, porque a matéria é justamente de direito, ou que tudo aquilo que deveria ser falado já foi falado aqui, todos os documentos já foram muito bem colacionados, não tem mais o que trabalhar, ele já vai direto para a sentença e da sentença entra a fase recursal. Quando a gente fala da execução fiscal, ela é diferente da execução civil. É muito diferente da execução civil. Muito diferente mesmo. Por quê? Os prazos de defesa são diferentes. Os prazos de defesa são totalmente diferentes. Por quê? Tem aqui. Quando eu estou falando na execução fiscal, eu tenho primeiro a petição inicial feita pelo procurador da Fazenda, que já inscreveu em dívida ativa.
o despacho que ordena a citação, que já interrompe a prescrição, a citação é feita por correio. E a citação, ela é para pagar ou garantir. E a partir do momento que houve ou a penhora ou a garantia, aqui me abre prazo de embargo, diferente da execução civil, porque na execução civil você é citado para pagar ou opor embargos à execução. E atenção no verbo, opor embargos. Você não vai, deixar uma coisa clara, você não vai interpor, você não vai oferecer, você vai opor embargos. Então, a boa didática jurídica, um bom linguajar jurídico também é um diferencial para você mostrar um conhecimento tanto para o cliente como para o juiz. O juiz gosta de advogado que tem conhecimento, o juiz não gosta de advogado que só sabe contar história. Então, nós somos técnicos, estamos no mesmo nível que ele, então nós temos que ter o mesmo conhecimento com o magistrado. A partir daqui, gente, eu tenho que pensar da seguinte forma. Ele foi citado para pagar. Se ele pagar, extingue o processo, ok. Ou oferecer garantia. Se ele oferecer a garantia dentro de algum momento, em 30 dias da aceitação, ele pode opor embargos de execução. Houve uma penhora. Da penhora, aqui existe uma discussãozinha, tá? Mas eu já vou explicar. Eu tenho 30 dias da penhora para opor os embargos de execução. Agora, qual é a discussão majoritária que acontece nesses casos aqui? Quando se há penhora, mas a penhora é parcial. Por exemplo, o cliente ele é devedor de 20 mil reais. O cliente está devedor de 20 mil reais. Mas eu penhorei a conta bancária dele em 2 mil. Olha, a lei fala que da intimação da penhora conta-se 30 dias. Agora, eu não tenho o valor integral. Se eu for garantir, aqui eu tenho garantia integral. Mas a penhora não foi integral. Mas eu tive uma penhora, eu tive uma concessão de patrimônio. A lei não fala que o prazo começa de 30 dias a partir da constrição que garanta o valor integral. Porque se isso for, eu também estou fulminando o direito de embargos do cliente. Eu estou fulminando o direito de embargos do contribuinte. Vou falando para ele, ó, a menos que você tenha valores suficientes para garantir a execução fiscal, você não pode embargar. Então, eu estou tirando o direito de defesa do cara. Dizer que eu tenho que garantir para eu evitar de sofrer uma penhora é uma coisa, porque se eu garantir, eu não vou sofrer a penhora. Então, a garantia é um benefício que o contribuinte tem processualmente para não ser constrito, para não ter uma constrição judicial do seu patrimônio. Uma vez que eu não fiz isso de forma integral, ele tem um saldo. Dentro disso, eu posso sofrer uma penhora. Agora, a partir do momento que eu sofri uma penhora, eu já sofri a penhora, eu já sofri a penalidade. Aqui não há que se falar em penhora integral de valores. E por que eu estou falando isso? Porque você vai encontrar juízes que vão pedir que você faça o depósito integral. Gente, não se faz o depósito integral. Se você for fazer a garantia, ok, a lei tem que ser aceita, tem que ser o valor integral, tem que ser aceita. Agora, pela penhora, não. Pela penhora, amigo, você tem que ser penhorado pelo valor que está lá. Ah, mas o juiz não recebeu os embargos. Agrava o instrumento nele. Pode meter um recurso lá que o juiz está agindo de forma equivocada. Beleza? Então, dentro dos embargos à execução fiscal, nós temos aqui a previsão no artigo 16 da Lei 6.830 de 80. Então, o prazo é de 30 dias da aceitação da garantia ou da intimação da penhora. Sabemos que ele é um processo autônomo distribuído por dependência e ele visa desconstituir o título executivo. Então, quando a gente vai promover um embargo à execução fiscal, a gente tem que ter em mente que eu já tenho a penhora ou eu quero oferecer bens de garantia para que o meu cliente não sofra a penhora. Se eu for oferecer bens de garantia, você vai ver o que o cliente tem. Vou falar assim, ó, cliente, vamos lá. O que você tem que tem um valor considerável e pode ser descartável para você? Porque, em tese, nenhum bem dele pode ser descartável. Mas, de repente, ele tem um veículo que ele se utiliza para a empresa. Às vezes, o cara tem o valor não é um valor tão alto. Ele tem, às vezes, uma picape, um Fiat Strada que ele usa para levar peça, para levar alguma coisa. Tem alguma máquina que ele pode se utilizar. Ele pega a nota fiscal, com a avaliação junta no processo, fala, estou oferecendo esse bem. O juiz ele vai passar para o procurador, para saber se o procurador aceita ou não. Geralmente o procurador não vai aceitar, porque ele vai querer em dinheiro. Ele vai querer em dinheiro. E aí o juiz provavelmente ele pode aceitar a sua garantia, mas dificilmente ele vai falar também que precisa de dinheiro.
E aqui você tem matérias para fazer o recurso de agravo com efeito suspensivo, e isso vai atrasar mais o processo ainda. E para você que está sendo executado, se o seu cliente ele tem dinheiro para pagar o processo, ok. Se ele não tem dinheiro para pagar o processo, você precisa tentar ganhar um tempo para ele. Porque senão é muito fácil a gente chegar e falar assim, ah não, tem que ser penhorado com o peso da espada de Alá. Não, você tem que então tentar brigar pelo melhor cenário possível. O mínimo você vai ganhar um tempo a mais para ele conseguir se capitalizar e tentar pagar o débito. Porque você não vai tirar isso dele, nem vai ficar prorrogando ad eterno. Mas você pode, de repente, estar brigando por meio de um agravo de instrumento. Aqui eu não vou ficar citando jurisprudência nem direito, porque a jurisprudência é muito variável. Mas você pode fazer uma pesquisa, sim, no site do tribunal, da onde você estiver, que você vai achar a jurisprudência que aceita. Então você tem requisitos, ele não tem condições de dar valor em dinheiro, ele só tem essa garantia. Se vocês não aceitarem esta garantia, você está tirando o direito dele de oferecer garantia. Então é só isso que ele pode dar de garantia, ele não tem outra coisa. Se você cair em uma penhora de bens, ele não tem conta bancária, não tem nada, ele só tem isso. Além do que, existe o princípio que diz que a execução tem que correr pelo meio menos gravoso ao devedor. Então qual é o meio menos gravoso para o devedor? Ele poder oferecer a garantia, e oferecendo essa garantia, você abre o prazo para embargo de execução. Então, dentro disso, já criou uma estratégia para que o meu cliente não sofra com a penhora da conta bancária dele, com a conta que ele vai pagar funcionário. E outra, a partir do momento que eu protocolar uma petição oferecendo garantia, enquanto aquilo não for decidido, o juiz não vai poder bloquear a conta bancária dele. Porque eu estou me dispondo a oferecer uma garantia. Então, aqui você evita um cenário apocalíptico para o seu cliente, se ele for uma empresa, que é a penhora da conta bancária. Aí, se for uma pessoa física também, se tiver uma penhora da conta bancária, não paga a conta, não paga nem você, não paga nada. Então, gente, quando você recebe uma situação dessas, você pode tentar, sim, oferecer o bem à penhora, ver o que ele tem, oferece bem a penhora. Se você quiser, pode acompanhar, de repente, no extrato bancário dele, se for o caso, der tudo certo, né? Para falar, olha, ele não tem valor suficiente para apresentar na penhora, então ou só vai ser penhorado, vai ser esse maquinário, então eu estou oferecendo maquinário. E aí, se o juiz não aceitar, porque provavelmente ele não aceita mesmo, aí você vai ter que entrar com recurso e tentar reverter no tribunal. Às vezes uma tese até boa para sustentação oral, tá? Uma tese muito boa, às vezes, para sustentação oral. E quando você entrar com embargo de execução, você vai tentar desconstituir o título executivo com alguma das teses que nós vamos falar agora. Agora, quando eu não tenho essa penhora, aqui que entra o balaio do gato. Eu não tenho essa penhora. Se eu não tenho a penhora, eu vou apresentar uma exceção de pré-executividade. Tem uma súmula do STJ aqui, agora eu não me recordo qual é, que ele vai falar que a exceção de pré-executividade ela é cabível na execução fiscal. É uma peça doutrinária. Ela não tem previsão expressa no ordenamento jurídico, mas ela aponta para o juiz alguma nulidade. Então, qual que seria o fundamento legal da execução fiscal? No CPC e no Código Civil, ele diz que qualquer nulidade tem que ser apontada de primeira ponta. Se não, preclui o direito. Então, a primeira oportunidade que você tem que apontar uma nulidade. Você vai achar alguma nulidade e apresentar para o juiz. Vai falar, olha, excelência, antes de continuar esse processo, eu tenho uma nulidade aqui. Vamos primeiro resolver essa nulidade. E ela pode ser feita independentemente da garantia da penhora. Independente da garantia da penhora. A súmula 393, eu podia ter colocado isso aqui antes, né, gente? Desculpa, do STJ, que diz que a exceção de pré-executividade ela é admissível em execução fiscal relativamente às matérias conhecidas de ofício que não demandam dilação probatória. Ou seja, eu não vou produzir prova. Eu não vou ter uma instrução sobre o que eu estou alegando na execução fiscal. Então, é uma matéria de direito ou então uma coisa que eu já tenho prova documental. E aí, como que vai funcionar aqui a exceção de pré-executividade? Fui citado, cara, nesse momento da citação, seu cliente procurou, não tem penhora, não tem garantia, não tem nada, já vê uma oportunidade de você fazer uma exceção de pré-executividade. Porém, não esgote a matéria. Deixe uma matéria para embargos, que talvez precise de uma dilação probatória. Muitas vezes a gente faz nos embargos os cálculos, né? Você pode deixar um cálculo de juros, você pode pedir uma perícia futuramente. Às vezes o juros da fazenda está ruim, então você vai levantar, dentro daquele caso, o que pode estar de errado, vai estudar, e aquilo que for matéria de direito, nem que seja uma coisinha só que você possa fazer. Você vai fazer sessão de pré-executividade, para primeiro corrigir, sanar isso daqui. E após, você vai, sim, o processo ainda continuar, você vai fazer os embargos. Gente, vou falar uma coisa para vocês aqui.
Eu já venci execuções fiscais e ganhei sucumbência justamente apenas então somente na exceção de pré-executividade. Então, não desmereçam essa peça. É uma peça muito importante e é uma peça que dá resultados, tá? Eu já venci execuções fiscais, repito, apenas com a exceção de pré-executividade. Só com isso. Então, se você tem uma situação na qual acabou de ser citado, você não vai esperar chegar a penhora, você não vai tirar o patrimônio dele. Já avalia o que você pode falar dentro de uma exceção de pré-executividade e já manda a exceção. E a exceção é no próprio processo. Então, enquanto não resolver a exceção, não vai ter penhora. Olha que maravilha. Enquanto a exceção não for julgada, não tem penhora. E dependendo do juízo, às vezes pode demorar bastante para julgar isso aqui também. E aí você tem um tempo para o cliente respirar e se capitalizar. Ou seja, é uma estratégia que pode sim ser bem sucedida, ok? Então, agora na próxima aula nós vamos falar um pouco mais sobre embargos e exceção. Te aguardo lá.